Muito bom dia, pessoal. Vamos para mais um briefing. Uns dias atrás a gente falou do pêndulo do caos. Quantos lembram? Era pêndulo do caos que eu queria lembrar, Lucas. Pêndulo do caos, né? Vocês lembram dessa? Que inclusive o nosso CAD Champions ele está baseado também no pêndulo do caos, que é fazer coisas todo dia para gerar grandes impactos, né? E hoje nós vamos falar sobre um pêndulo que eu achava que era a mesma coisa. Aprendi agora nesse final de semana, que é o pêndulo de Newton. E aí eu quero só contextualizar vocês. Vocês lembram daquele brinquedinho que em vez de quando aparece nos stories aí, de alguns, às vezes nos reels, que é umas bolinhas que elas ficam batendo uma na outra assim? Aquilo ali é pêndulo de Newton. Vocês sabiam disso? Existe algo bem interessante nesse pêndulo. Se vocês observaram, se por exemplo tiver 5 bolinhas ali e for soltado uma, quantas bolinhas saem desse outro lado aqui? Se eu solto 2 bolinhas do alto, quantas saem aqui? Vocês entenderam o princípio, né? Então existe uma regra de trás desse pêndulo que é aplicado também para a vida, que é o que nós vamos trazer hoje aqui no nosso briefing também, que é algo que gera impactos se a gente aplicar da forma correta na nossa vida e aí principalmente aqui dentro da empresa, tá? Eu quero só fazer uma introdução aqui para vocês. Toda ação gera um impacto. Quando uma bolinha puxada, todas são afetadas, todas recebem energia. E aí a ideia é o quê? Que na proporção que você joga, né, que você dispara energia nenhuma, essa mesma energia saia do outro lado, tá? Olha só, cada atitude sua, positiva ou negativa, cria impactos no time, no clima e nos resultados. Vocês sacaram aqui? Então, essa teoria ela diz, galera, que não é só a energia negativa ou só positiva. Quem dera fosse só as coisas positivas, né? Só que as atitudes negativas que nós fazemos, elas também geram impactos. Elas geram impacto nas pessoas e também no ambiente que nós estamos convivendo. É por isso que hoje eu fiquei pensando, falei, cara, sabe de uma coisa? Quem não quer estar no CAD Champions, a gente vai tirar. Porque isso também, de certa forma, ele afeta o grupo. Isso veio cair a ficha, cara. É ambiência. E eu quero trazer essa aplicação para nós hoje na seguinte forma, galera. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Se a gente perguntar aqui qual é o nosso maior sonho grande, vai estar todo mundo falando na mesma linguagem, que é ser a maior empresa de segurança eletrônica do estado do Acre e expandir para outros estados. Isso aqui está na linguagem de muitas pessoas. Só que a verdade é que se nós não sincronizarmos a nossa energia, se nós não sincronizarmos as nossas atitudes, a gente vai criar uma confusão. E essa confusão, toda a confusão, ela traz divisão. Divisão de energia, divisão de pessoas e tudo mais. E quando eu trago essa lei para que a gente venha aplicar, é para que você entenda o impacto que cada pessoa tem no seu ambiente de trabalho. Quando eu trago essa lei é para que você entenda que não só no seu trabalho, quanto na sua vida, tudo aquilo que você gera força, que tu emprega força para resolver ou para fazer, essa mesma força ela vai vir nos resultados. Mas também, infelizmente, que a parte dolorosa é que a falta de disposição que eu emprego para alcançar, para fazer uma atividade, eu também vou ter isso como respostas. E aí, dependendo, né, dependendo não, aqui quando a gente fala no contexto empresarial, isso não afeta somente uma pessoa. Isso vai afetar o quê? Todo o nosso grupo, toda a nossa visão, toda a nossa vibe, né? Nosso campo de visão, ele vai ser afetado também. Eu não gosto de fazer acepção de pessoas, mas teve uma época, eu não entendia isso, eu criticava muito, cara, criticava muito
mas muito mesmo a atitude de uma empresa que eu trabalhava quando uma pessoa era demitida por algo muito grave que ela fazia. As outras pessoas eram proibidas de falar com essa pessoa na rua. Você sabia disso? Cara, eu achava aquilo um absurdo. Tá doido? Quem quer mandar na vida dos outros? Ah, isso aqui... Cara, eu não entendia isso. Meu cérebro era desse tamanho. E eu não entendia o impacto disso. E aí eu observei, e mesmo observando, eu não conseguia assimilar que aquele cara que ele saía por uma falta muito grave da empresa, quando outros tinham o acesso a essa pessoa, eles compartilhavam dos mesmos pensamentos. E o cara lá fora, que já tinha saído, conseguia apodrecer o time que estava dentro. Só que isso eu vim entender com o passar dos tempos. Vocês entendem isso? E eu falei, cara, isso é um absurdo. Hoje, né, hoje não, mas de uns tempos para cá, eu pude compreender que é o quê? Isso é frequência. A energia negativa que nós temos, nós passamos transmitindo para outras pessoas. E aí, galera, o mais interessante nesse pêndulo é que se eu vi esse teste e não foi só no pêndulo, mas esse teste feito no chão, ele tem o mesmo resultado. Eu vi o cara fazendo isso com petecas. O cara pega algumas petecas, inclusive assim, uma lajota como essa, ele coloca aqui, coloca todas juntas, e aí ele joga uma, aí as outras coladas, né? Ele bate, uma vai e as outras ficam. Aí ele jogava duas saía e as duas ficavam. Cara, essa lei, ela funciona muito bem na prática, porque o que eu tenho de energia, eu passo para outra pessoa. Vocês entendem isso? A energia que eu tenho, positiva e negativa, eu passo para outra. A minha alegria eu consigo passar para outras pessoas, mas a minha tristeza eu também passo para outras pessoas. A minha falta de disposição eu passo para outras pessoas. O meu desejo de crescer, de evoluir, de alcançar, de conquistar, eu consigo passar para outras pessoas. E vocês têm que ser seletivos nisso, tá? Nós temos que ser seletivos, nós temos que tomar decisões muitas vezes difíceis, de cortar algumas amizades, de dar limites a algumas amizades que não condiz com o seu crescimento. Nós temos que se apartar de ambiência que nos leva para baixo. Nós temos que se apartar de gatilhos que nos levam a ter hábitos ruins. Nós temos que estar em estado de presença para observar esse tipo de situações. Por quê? Porque, galera, nós vamos emanar aquilo que está dentro de nós. Quantos estão entendendo, pessoal? A mesma energia que eu gasto para uma coisa positiva ou negativa, ela vai me retornar para a minha vida. E aí, galera, isso eu trago para o contexto da empresa, porque vamos pegar aqui na equipe técnica, se um da equipe técnica for para baixo e chegar um outro naquela ambiência, sabe o que vai acontecer? Todos vão cair um nível. Observa que em grupos todos ficam parecidos, todos. Pararam para ver isso já? Todos ficam parecidos, compartilham do mesmo pensamento, das mesmas objeções. Observa isso. A gente precisa prestar atenção nisso. Aí eu te pergunto, qual a energia que você está emanando na sua função? Qual é o nível de disposição, de intensidade que você está fazendo para fazer acontecer a atividade dentro do teu departamento? Como você está reagindo? Porque, lembre-se de uma coisa. Você tem que lembrar de uma coisa. Lembra que a gente usa o termo nesses últimos dias, que a vida responde? A lei de Newton, ela relata exatamente isso. O pêndulo de Newton, ela relata exatamente isso. Que a vida vai devolver da mesma forma, a mesma intensidade que você fez. No seu trabalho, galera, a mesma coisa.
no seu trabalho, a energia que você gasta para você fazer acontecer, ela vai retornar para você. Ela vai vir trazer benefícios para você. Mas se você coloca pouca energia, da mesma forma ela vai retornar para você. Faz sentido ou não faz, pessoal? Faz ou não faz? Aí a gente consegue ver a disparidade, né, de um e de outros. Por que um tá assim e outro tá assim? Por quê? É a entrega. Quantos de vocês estão entregando o máximo de vocês? Quantos de vocês estão fazendo? Quantos de vocês estão entregando? Quantos de vocês estão se doando? Porque a gente precisa entender isso, galera. Isso aqui, ó, é imutável. Sabe a lei da gravidade? Você acreditar ou não acreditar, vai acontecer aquele fator. Você pegar o celular, não acredita na gravidade de soltar, ele vai cair do mesmo jeito. Esse pêndulo é a mesma coisa. Aquilo que nós fazemos, você acreditando no que eu estou falando ou não, ele vai se comportar do mesmo jeito. Pessoal, e incrível é que isso, trazendo para o nosso pessoal, é a mesma coisa. Isso explica por que muita gente estão voando. Isso explica porque existem pessoas que estão em outro nível. Eu estava conversando ontem com o Lucas, lá na recepção, e justamente isso. Inclusive a ideia do desafio do CAD Champions surgiu numa conversa que a gente teve, do comportamento que os orientais têm, da saga que ele tem, a sede que eles têm de disciplina. E a gente percebe que existem pessoas com essas pessoas que estão em outro nível, né, que a gente olha e diz, poxa, eu quero estar nesse nível aqui. Eles têm energia diferente, eles têm comportamentos diferentes. Sabe o que as empresas fazem? Trabalha a escassez, trabalha a dificuldade, trabalha a dependência, trabalha quero achar uma palavra aqui e não vem agora. Elas tocam o terror, cara. Para que o funcionário fique altamente preso naquela função. E o que a gente fala? A gente trabalha, desenvolve vocês para que vocês evoluam, correndo o risco até de perder vocês. Lógico, se vocês ficarem, vocês vão voarem, lógico. Isso aí é... Mas, pessoal, voltando ao pêndulo, qual a energia que você está gastando na vida de vocês? Qual a energia que vocês estão doando para a vida de vocês? Quanto de intensidade vocês estão colocando nas atividades que vocês se propuseram fazer? Quantas vezes vocês pensaram em desistir ou desistiram? Porque pensar em desistir é normal, tá, pessoal? Não é problema pensar em desistir. O problema é decidir desistir e ficar. Esse é o problema. Pensar, a gente pensa todos os dias. E chega um momento da nossa vida que isso se torna a coisa mais natural do mundo. Existem comportamentos que se tornam... Pegar o que o Lucas falou ontem. Isso fixou na minha cabeça. Tem coisas que a gente faz tanto na nossa vida que já se torna um hábito. O Lucas falando que não pensa em 2 vezes em ir pro culto. Já é um hábito nosso também. A gente não pensa, vou ou não vou hoje? Será se eu vou? Não. É algo que já está intrínseco em nós. Pessoal, os grandes players estão vivendo isso. Para a gente fechar, o nível de dedicação determina o tamanho da recompensa. Quem entrega pouco, recebe pouco. Quem coloca energia verdadeira, cria impactos verdadeiros. A ambição que você coloca hoje, volta como portas abertas amanhã. Faz sentido? Nada acontece sozinho, tudo tem cadeia. O movimento de uma bolinha passa por todas até chegar à última. Quando ninguém se movimenta, as bolinhas... Olha só, isso aqui é até interessante, tá? A importância de a gente estar sempre em movimento, né? Quando
Ninguém se movimenta. Quando a bolinha não se movimenta, ninguém vai se movimentar. Tem que ter sempre um para movimentar. Ah, o time não está se movimentando. Ah, porque o time... Então movimenta você, cara. Faça acontecer você. Alguém você vai afetar. Algum impacto você vai causar. Ah, mas não estão fazendo. Ah, mas só eu que estou fazendo. Ah, ninguém está fazendo. Faça você. Faz acontecer, cara. Vamos para cima. Olha a importância do líder. Olha a importância do líder, do chefe de equipe. Se você não se movimentar, é provável que a equipe não vai se movimentar. Porque não espere, galera, os liderados se movimentar. E aí eu estou falando aqui, abre aspas, liderança, tá? Se a gente, como liderança, não tomar uma iniciativa, não fizer, nosso time vai ficar parado, cara. Vocês entendem por que a gente não se permite estar parado? Vocês entendem por que a gente tem essa saga de nunca ficar parado? Vocês sabem a importância do porquê que nós estamos sempre buscando coisas novas? Porque a gente precisa estar movimentando a equipe, cara. Se a gente parar, o time morre. Se a gente parar, ninguém produz. Porque a tendência natural é das pessoas buscarem a calmaria, né? Tranquilidade, tá tudo bom por aqui. E aí todo mundo para. Vamos para cima, galera? Faz sentido? Então hoje, quem tá lá no CAD Champions, cara, aquele conteúdo tá massa pra caramba. Tem coisas ali que eu vou levar pra vida, eu vou aplicar. Muito bacana. E sem contar que hoje é segunda. Dia de zerar o game. Dia 1º, vamos zerar tudo e vamos pra cima e vamos conquistar o que é nosso. Beleza? Vamos ficar de pé? Ontem ele faleceu depois do jogo do Flamengo, 2 da manhã, na Amadeu Barbosa, cheio do álcool, aí se acabou lá, entendeu? Decisões que ele tomou, que ele escolheu, escolhas que ele tomou, que eu tomei o oposto. Eu intensifiquei minha energia em outras coisas. Eu coloquei o foco em outras coisas. Vocês entendem isso? E aí, galera, eu trago isso para nós hoje. Hoje é segunda-feira, cara. Graças a Deus, um dia ótimo para a gente zerar quem a gente foi na semana passada. Se semana passada a gente foi uma derrota, galera, passou. Hoje, 0 jogo. Se semana passada eu não consegui treinar, 0 jogo. Se semana passada eu não consegui, cara, dar o meu melhor na minha função, 0 jogo. Cara, se eu não conseguir ser o melhor esposo, o melhor filho, cara, zera tudo. Vamos começar agora. Segunda-feira, hoje, é um ótimo dia para a gente começar a estabelecer novas regras para o jogo. Um novo mês também, né? Um novo, e ainda, diga-se de passagem, que é um novo mês, né? Na verdade, essa mentalidade aí, ela tem que ser diária, né? Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Fábio Marçal, né? Quando a gente fez a mentoria, que era... O primeiro desafio era o quê? Eu acordar antes das 5 da manhã, né? E uma das coisas que ele falava muito, né? É que você todo dia para acordar e dizer é só hoje. Porque no fundo é só hoje. Aquilo que você tem que fazer é só aquele dia. E se você tiver essa mentalidade frequente, então todos os dias você zera. Ah, não importa o que foi ontem. Hoje é outro dia. E hoje é só hoje que eu preciso ser melhor. Do estado do Acre, porque o nosso comportamento, ele diz isso. Se é ou não é. Entende isso? Precisamos entender isso, pessoal. Porque na intensidade que eu aplicar essa energia, ela vai retornar na minha vida. E aí isso está na sua família, isso está na sua saúde, isso está no seu financeiro, isso está no seu espiritual, isso está aqui no campo de negócios da empresa. Tudo está ligado. Tudo está ligado. Eu faço um desafio a vocês a quebrar padrões hoje. Eu faço um desafio a vocês quebrarem o padrão. Faça com mais intensidade.
Pessoal, eu não estou mais longe porque eu não fui mais intenso. Eu não fui mais longe ainda porque eu não fui mais intenso, eu não depositei mais energia. Mas tem pessoas que estão teoricamente à frente de mim, lógico que tem, graças a Deus, né? Que aí eu posso ver se tem alguma coisa que eu não estou fazendo que dá para melhorar. Se o cara conseguiu, por que eu não consigo, né? Mas eu sei que existem pessoas hoje que ficaram para trás. Eu fiquei sabendo ontem de uma notícia de um colega meu que morreu. A gente cresceu no bairro junto, andava de bicicleta junto lá no skate park. Ele tinha um problema muito grave com o pai dele. E o pai dele bebia muito, é o Thales, ele faleceu agora no final de semana. E ele vivia falando, que o meu pai, eu não gosto do meu pai, sei o quê, porque o meu pai me abandonou, não sei o quê, nos trocou pela bebida, e o pai dele realmente entrou no nível da bebida, da droga assim, intenso, cara. E largou tudo, a família, e o cara cresceu com a avó dele. A gente se dá muito bem no bairro. E ele passou a vida toda dizendo assim, cara, eu vou crescer e eu nunca vou colocar uma gota de